Hoje na pílula a gente vai apresentar o treinamento, o módulo de treinamento. A princípio, hoje eu vou demonstrar alguma parte de cadastros e na segunda pílula nós vamos entrar mais a fundo na parte do treinamento em si. Antes eu só queria dar uma breve introdução da importância do módulo de treinamento, que os treinamentos eles desenvolvem a força de trabalho a partir dos cargos. E os treinamentos têm como objetivo dar à pessoa os elementos essenciais para o exercício de um presente cargo, que vai lhe preparar de uma forma adequada. Os treinamentos eles podem ser, então, ministrados pela organização ou por empresas especializadas de fora. E visa a rápida adaptação das pessoas ao trabalho e pode ser aplicado a todos os níveis e todos os setores da organização. O treinamento também qualifica e atualiza os colaboradores, mas ele também mantém verdadeiros momentos de integração e motivação das equipes. Então, quando a gente acessa aqui o módulo do treinamento, em manutenção, nós temos todos os cadastros que a gente precisa fazer para, em si, cadastrar um curso. Vou mostrar a telinha do curso, só para vocês entenderem que nós temos vários campos que são atrelados aos cadastros. Então, por isso que a gente não pode, já de cara, vir cadastrar um curso. Nós temos que vir cadastrar outras funcionalidades para, então, chegar ao curso. O primeiro cadastro que eu vou apresentar para vocês é a faixa de treinamento. A faixa de treinamento, ela vai indicar o percentual de treinamento do colaborador. Então, nós vamos cadastrar aqui um valor mínimo e um valor máximo desejável e a cor. Essa cor, o gestor em si vai poder observar lá pela aba de treinamento, no campo Score Plan. Lá ele vai ver se o colaborador dele estiver em vermelho, quer dizer que ele não está numa faixa ideal. E se estiver em verde, nesse caso que eu cadastrei, né, verde e vermelho, ele vai estar numa faixa adequada de percentual de treinamento. Ok? O próximo passo é o peso do treinamento. O peso do treinamento ele vai ser usado em algumas funções de indicadores. E aí a gente pode, quando a gente der um novo aqui, a gente pode cadastrar qual que é o tipo de necessidade, necessário, desejável, indiferente, e um peso para cada tipo de necessidade. Ok? O próximo passo, então, é cadastrar os fornecedores. Como eu falei anteriormente na minha introdução, os fornecedores eles podem ser tanto de pessoas da empresa, tanto internamente, quanto externamente. Por exemplo, universidades, consultorias. Quando você der um novo aqui, você vai abrir a tela de cadastro. Eu abri aqui a nossa do Single, que já tá preenchida. Mas aqui a gente vai poder, então, dizer se ele é um fornecedor interno, externo, qual que é o tipo da descrição, podemos colocar CNPJ, o endereço dele, se ele não for da mesma cidade, o telefone, e-mail de contato, quem que é o nome de contato do fornecedor, para eventuais tipos de cobrança, banco, agência, conta. E ocorrências, a gente vai ver muito esse campo em outras telas de cadastro. O que isso quer dizer? Por exemplo, assim, esse fornecedor, ele
vem de longe, né? Então, nós temos que, de repente, colocar uma observação que ele vai precisar se deslocar, vai precisar de algum tempo. Então, a gente pode colocar a data de incidência, a descrição da incidência e o usuário de registro. Ok? O próximo passo é o cadastro de instrutores. Pode ver que estão todos no mesmo menu de manutenção, ok? Os instrutores seguem o mesmo exemplo dos fornecedores. Ele também pode ser interno, mas ele também pode ser externo. Então, a gente cadastra o instrutor aqui, o nome dele, telefone, e-mail de contato, se ele está ativo, se ele ainda pode prestar serviço ou não, né? Comentários, podemos colocar o currículo dele, uma breve descrição do currículo, para quem não quiser, de repente, estar baixando o currículo. E também aqui, ó, novamente, ocorrências. Mesma coisa de como eu expliquei nos fornecedores, algum tipo de eventualidade, alguma observação para cadastrar. Ok? O próximo passo, então, é a gente cadastrar o tipo de recurso. O tipo de recurso, ele vai ser vinculado depois ao recurso em si. O que isso quer dizer? Se eu vou dar um treinamento, vou dar um curso, e eu preciso de um computador. Esse computador, ele é o quê? Um periférico. Então, eu preciso cadastrar o tipo de recurso, que seria o periférico, para depois vincular o recurso, que seria o computador. É bem simples o cadastro, a gente só vai colocar a descrição e se controla a quantidade, porque depois lá no recurso eu vou conseguir colocar quantos tipos, quanto a quantidade eu tenho daquele recurso para poder utilizar depois nos treinamentos. Ok? Então, esse é o tipo de recurso e em seguida o recurso. O recurso, então, seria propriamente o que eu vou estar precisando para o treinamento. Aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, o computador. Vamos abrir aqui para ver. Computador, descrição. Para que eu vou usar o computador, né? O tipo de recurso que a gente cadastrou anteriormente. Audiovisual, sala, periférico. O valor unitário do recurso. O agendamento, quem vai usar esse recurso. E a quantidade que eu tenho disponível daquele recurso. Ok? Esse é o cadastro de recurso. O próximo passo é os tipos de foco. Qual o tipo de foco do curso? Posso estar cadastrando vários, só colocar a descrição. Então, ele pode ser institucional, administrativo, desenvolvimento. Na verdade, é o foco que o cliente tem necessidade. Também é importante colocar outros, porque às vezes no momento de cadastrar o curso, não foi feito nem um foco específico para aquele curso, então ele pode entrar em outros também, muito importante. Depois disso, então, a gente pode vir para os parâmetros do treinamento, os parâmetros que a gente vai tá usando no treinamento em si. Ó, os parâmetros também a gente vai usar todos os outros cadastros que a gente já fez até agora. A gente vai colocar os pesos disponíveis, ou que é necessário, né? Não precisa usar todos, né? Aqui eu coloquei apenas para demonstração. As faixas que foram cadastradas anteriormente. O notifica treinamento,
vencimento do treinamento, por exemplo, assim, tem alguns clientes que usam uma norma regulamentadora. Essa norma, ela tem um prazo de vencimento. Então, sempre é importante estar lembrando dos prazos de vencimento dos treinamentos. E aqui a gente consegue parametrizar para o gestor estar recebendo ou por e-mail ou via ações, qual que é o prazo de vencimento do treinamento. Então, exemplo, a gente pode colocar 90, 30, lembrando que é em dias, tá? Próximo campo aqui, gestores da turma. Quem que vai poder aprovar as turmas? Oi, pessoal, vamos fechar o microfone, por favor. Obrigada. Então, aqui o gestor que vai aprovar os usuários que têm permissão, né, para aprovar as turmas. Curso indicador, ele vai ser usado em indicadores específicos desse campo. Okay? Então, a gente pode selecionar um curso. Eu estou com a imagem, mas não estou com o som. Bom dia também, a mesma coisa. Imagem, porém, sem som. Aqui também, só imagem sem som. Oi, pessoal, me ouvem? Agora sim. Agora sim. Oi, pessoal, vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Ok, vamos continuar então. Só voltando aqui para parametrização, da onde eu parei. Aqui. Ok. Então, eu estava aqui... na exigência. Ok. Este campo de exigência, a gente pode definir, então, por gestor, recursos humanos, gestor e recursos humanos. Onde que é usado esse parâmetro? Aqui no momento do planejamento do treinamento, quando a gente dá um novo, lá no final nós temos um botão, envia para aprovação RH. É a partir daqui que o campo de exigência, que eu acabei de mostrar lá no parâmetro, vai influenciar. Se eu colocar apenas enviar aprovação do RH, o botão continua, enviar para aprovação RH. Se eu colocar gestor, ele vai primeiro enviar para o gestor e depois para o RH. Então, é uma vinculação referente aos treinamentos. Ok? Que eu posso colocar recursos humanos, gestores ou ambos. Esse parâmetro exigir treinamento pendente no quiosque, se vai exibir o treinamento para os colaboradores que estão pendentes lá no quiosque dele, sim ou não. E se a matriz de
versatilidade, que a gente vai colocar em outra pílula, vai considerar apenas os treinamentos do cargo. Sim ou não? E se eu quero colocar alguma imagem de relatório na lista de presença? Ok? Essa é a parte de parametrização dos treinamentos. Aí, então, a gente pode ir para a parte do curso, tá? Então, depois de feito todos esses cadastros, a gente consegue, por fim, cadastrar um novo curso. Eu já havia cadastrado esse, para nos adiantar aqui e não tomar muito nosso tempo. O que vem aqui no cadastro de curso? O título em si do curso e a sua descrição. Quanto mais descrito aqui, melhor, tá, gente? Isso é um ponto bem importante para a gente saber do que se trata o curso. Se a gente vai ter algum custo ou não com esse curso, valor orçado unitário. Qual que é o foco do curso, que nós já cadastramos anteriormente. O conteúdo programático, a gente pode estar desenvolvendo, então, uma agenda em si, colocando quantidade de horas, a carga horária total que vai ser usada para aquele curso, e algum arquivo que seja necessário. Certo? Estamos para baixo. Ok, conteúdo programático. Se vai validar nota sim ou não. Qual que é a nota mínima para aprovação deste curso? Qual que é a frequência mínima para aprovação deste curso? Vamos parametrizar tudo aqui. Avaliações. Esse campo é bem importante, porque esse campo eu posso vincular um formulário de avaliação, que depois que todo o treinamento for desenvolvido, a gente pode disparar uma avaliação referente àquele treinamento, para saber se o colaborador realmente conseguiu usufruir de tudo que foi dado no treinamento em si. Então, aqui a gente pode colocar qual que é a avaliação, se é público sim ou não, os dias para aguardar antes do envio desse formulário de avaliação e os dias que o colaborador tem para responder à avaliação. Se emite certificado sim ou não, se imprime o conteúdo do certificado, tá? Essa questão de impressão do certificado, o colaborador pode imprimir direto pelo seu quiosque. Nós temos o tipo de metodologia, EAD, presencial. Como já havíamos parametrizado os fornecedores, aqui é o momento da gente selecionar eles. Aqui a gente pode colocar mais que uma opção, tá? E lembrando que o fornecedor, ele pode ser preferencial ou não. Então, por isso, essa questão de conseguir colocar mais de um fornecedor. Aqui a gente consegue colocar os requisitos. Os requisitos, se esse tipo de curso, ele requer que eu tenha algum requisito antes de fazê-lo. Por exemplo, se eu vou fazer um curso de Excel, se eu preciso ter algum treinamento de computação básica, por exemplo, aqui o requisito para eu conseguir realizar esse curso. Ok? Aqui os recursos necessários, se vamos precisar de uma sala, se vamos precisar de um computador, se vamos ter coffee break, se não vamos ter. Aqui a gente vai colocar os recursos necessários. Algum arquivo que a gente queira incluir para esse curso, se vai ser de acesso público ou não, apenas de quem está dando o treinamento. As ocorrências que eu já havia explicado anteriormente, se houve alguma ocorrência, algum incidente no momento do curso, a gente pode estar colocando aqui, já tem um cadastro aqui, pegou fogo, tudo brincadeira, gente. Aqui, se nós vamos ter algum tipo de validade para esse curso, aqui também é importante
só deixar registrado que a gente pode selecionar por dia, mês ou ano. E essa validade, também como a gente já parametrizou lá no cadastro, nos cadastros dos parâmetros, se tiver marcado aqui e aquele campo no cadastro de parâmetro estiver dito que eu quero que avise ao gestor sobre a validade, ele vai estar pegando daqui, tá, pessoal? E aqui é muito importante esse campo, que é o tipo de controle. Esse tipo de controle a gente consegue colocar por turma ou por carga horária. Onde que isso aqui vai impactar? Também no momento do planejamento do treinamento, tá? Se eu colocar lá que vai ser por carga horária, um exemplo bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, um piloto de avião, ele normalmente faz treinamentos por carga horária, né? Então, ele precisa ter, por exemplo, 300 mil horas de voo para poder estar apto a voar. Então, a gente vai colocar lá por carga horária, e quando a gente for selecionar aquele curso por carga horária, as datas de inscrição, por exemplo, a quantidade de vagas, ele vai ficar bloqueado, porque o que acontece? Ele vai estar trabalhando por carga horária. Se for por turma, então eu consigo colocar a quantidade de vagas e a data limite de inscrição. Ok? Então, lá no curso, naquele campo de tipo de controle, eu defino se eu quero por turma ou por carga horária. E aí, se for por carga horária, eu coloco a quantidade de horas e a quantidade de dias. E por turma, apenas por turma. Ok, pessoal? Só reforçando também que os cursos, depois a gente vai cadastrar a necessidade de treinamento usando eles. E os cargos, a gente vai definir, vou mostrar aqui para vocês, cargos e salários. Se eu vier aqui em cargo, pegar esse aqui de engenheiro, a gente consegue colocar os treinamentos que são necessários. Então, os cursos são vinculados aqui nos cargos. Isso é muito importante, porque depois, na próxima pílula, a gente vai estar trabalhando em cima disso. Ok?